Pessoal, é, eu fiz um outro vídeo sobre as orações subordinadas substantivas e aí vocês podem assistir porque nele eu falo um pouco melhor sobre o que que é oração, faço uma introdução ali sobre a diferença entre as orações coordenadas, subordinadas. Aqui eu vou retomar também um pouco disso, mas lá eu falo um pouco mais detalhadamente. Então, se você não viu, dê uma olhada lá também. É, mas qual é a diferença entre as subordinadas e as coordenadas? A gente tem esses dois tipos principais de orações, né? E aí as subordinadas são aquelas orações que vêm para completar o sentido das orações principais que a gente chama, né? E aí nisso aí a gente tem uma relação de dependência, em que as orações elas não têm sua estrutura ali completa, né? Então, por exemplo, pode ser que a oração principal ela não tenha sujeito, né, que é uma das partes da oração. E aí a subordinada vem para cumprir esse papel de sujeito da oração. Então, vocês precisam entender que as orações elas têm essas partes, né? Elas têm o verbo como centro, o sujeito, predicado, a gente tem o complemento verbal às vezes, algumas outras partes que podem não ser tão essenciais assim, mas que podem aparecer. Então, cada oração ela tem a sua estrutura, né? Mas aí elas se ligam umas nas outras. E aí, no caso das subordinadas, a gente tem essa relação de dependência. No caso das coordenadas, a gente não tem isso, essa relação de dependência. E aí é uma relação de independência em que a estrutura da oração é mais completa. Você tem ali em cada oração ela vai ter sua estrutura ali pronta. Tanto que nas coordenadas muitas vezes a gente pode até separar as duas orações e elas vão ser independentes, tanto em estrutura quanto em sentido, e vão conseguir formar frases com sentido completo ali, né? Sem que uma precise da outra, né? Então elas não dependem tanto assim umas das outras, né? Então essa é a principal diferença de dependência no caso das subordinadas e independência no caso ou seja, que não depende no caso das coordenadas, né? Agora, nós vamos falar um pouco sobre um tipo das subordinadas, que são as subordinadas adjetivas. Essas adjetivas, elas vêm para a oração ali, para o período, para trazer, para completar o sentido da oração principal, funcionando como um adjetivo, né? Como o próprio nome diz. Eu vou até passar aqui. Ó, então, elas funcionam como adjetivo, e aí vocês têm que lembrar que o adjetivo, qual é a função dele? É caracterizar, é dar qualidades, defeitos, trazer uma informação a mais ali sobre um substantivo, né? Então, a oração subordinada adjetiva, ela vai pegar um termo da oração principal e vai caracterizar melhor, explicar melhor, detalhar melhor, especificar melhor. Então, vai servir como adjetivo nesse sentido, né? E aí pode caracterizar, né, e tudo mais. E aí vai ser esse adjetivo em forma de oração. É como nesse exemplo: admiro alunos que estudam. Esse que estudam é a oração subordinada que se refere ao quê? Esse que estudam, quem que estuda? Os alunos. Então, esse que estudam faz referência aos alunos, que está logo atrás ali do que. E aí, essa oração ali, ela vem para caracterizar esses alunos, né? Dar uma característica deles ali, uma qualidade, assim, né? Tanto que eu poderia, nesse caso aí, substituir, por exemplo, por um adjetivo. Eu poderia dizer, admiro alunos estudiosos. Mas aí eu quis fazer isso em forma de oração, porque ali eu tenho um verbo, o estudar, né? Então aí é uma forma diferente de se colocar a informação, né? E aí, lembrando que as orações adjetivas, elas sempre são introduzidas, elas sempre começam com pronomes relativos, né? Que, quem, qual, quanto, onde, cujo, né? Cuja, pode ter o qual, a qual, né? Então você pode ter isso. é, e aí isso aí é muito importante vocês saberem, porque é isso que vai fazer com que vocês identifiquem essas orações adjetivas, onde elas começam, né?
ali principalmente. Então você consegue identificar ali onde elas começam e aí você consegue ver onde é que ela termina, você consegue ver onde aqui que essa oração faz referência, né? Então, identificar os pronomes e identificar os verbos da oração são coisas muito importantes nesse contexto, tá? Mas vamos lá. As orações adjetivas, elas são as mais tranquilas, eu acho, pelo menos, porque a diferença entre os tipos é muito fácil. A gente só tem dois tipos, que são as adjetivas explicativas e as restritivas, né? E aí é muito fácil diferenciar porque aquilo é, que diferencia esses dois tipos é justamente a presença ou não de vírgula. Mas vocês precisam saber que isso vai além das vírgulas, né? Também tem um sentido ali, tá bom? Isso também vai estar nas provas e tudo mais, com certeza. A adjetiva explicativa é aquela que sempre vem com vírgulas, né? Então a gente tem um exemplo aí, por exemplo. A gente tem. Eu repeti demais. Mas tudo bem, ignorem. É, Nós temos um exemplo aí, vamos conferir. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Então você tem ali uma oração principal, né? A oração principal é qual? O exame final deixou todos apreensivos. Vejam ali que a oração ela tem ali seu sentido, né? O exame final deixou todos apreensivos e a oração subordinada ela vem ali se encaixando no meio. Por que no meio? Porque ela vem na posição ali de um adjetivo, logo depois do substantivo ali ao qual ela se refere, entende? Em qual esse adjetivo se refere. Então, por isso que ela tem que estar posicionada ali. Muitas vezes, na maioria das vezes, as adjetivas elas vão vir no meio da frase, porque elas vêm para explicar ali, para caracterizar um termo da oração principal. E aí ele vai ficar perto desse termo, né? Justamente para identificar que está relacionado a ele, né? Então, aí esse que estava muito difícil é a nossa oração adjetiva explicativa. Perceba que tem o que é o pronome relativo, e antes temos a vírgula, tá? E lá depois de difícil nós temos a vírgula que demarca onde acaba essa oração também. Então as explicativas elas são bem fáceis de identificar, tá bom? E aí esse que estava muito difícil faz referência ao quê? Ao exame final, né? Então, está caracterizando melhor esse exame, explicando melhor ele, esclarecendo melhor como é que estava esse exame, né? Que ele tinha essa característica de ser difícil, né? Então, é por isso que essa oração é considerada como se fosse um adjetivo, né? E aí vamos ver as restritivas. As restritivas, elas não são separadas por vírgula, né? Então, por exemplo, as pessoas que são racistas merecem ser punidas. Aqui você não tem a vírgula, e aí você precisa se guiar para saber onde começa a oração adjetiva pelo quê? Pelo pronome relativo, que é o que ali, ó, as pessoas que. Você tem o que ali que começa, e aí onde é que termina? Termina em racistas, porque, ó, a oração principal é aquela que estaria ali originalmente, né? As pessoas merecem ser punidas. Qual é a observação que se traz a mais ali, a especificação ali, aquilo que está a mais ali, que se inicia com o que é o pronome relativo? É que são racistas. Isso aí é uma especificação sobre essas pessoas, entende? Na verdade, é uma especificação, é uma delimitação. E por que é diferente das explicativas? Porque no caso aqui, esse que são racistas está delimitando melhor essas pessoas, especificando melhor que parte das pessoas a pessoa ali está falando, entende? Então, nas restritivas, pega-se um grupo maior, por exemplo, e aí você reduz esse grupo, delimita, restringe melhor esse grupo, e aí especifica de que grupo específico você está falando, entende? Então esse que são racistas vem para especificar, delimitar uma parte do grupo geral de pessoas, entende? Então as restritivas elas têm essa função. Nós vamos entender um pouco melhor essa diferença agorinha, tá bom? Mas percebam que, igual a explicativa, a restritiva também vem no meio da frase ali, muitas vezes, para explicar o termo que é anterior, que é um substantivo. Então, ela funciona como um adjetivo,
né? Para um adjetivo para um substantivo ali dessa frase, tá? E aí gravem que a diferença é a questão das vírgulas. Vamos ver um pouquinho melhor sobre a diferença entre o significado, tá? Olha aqui. Vamos ver aqui que nós temos praticamente a mesma frase, né? E aqui, em uma nós temos a vírgula e na outra nós não temos. E temos ali uma diferença ali do artigo no início, que é a palavra o, ali no segundo exemplo, né? Como vocês podem ver. Nesse primeiro exemplo, quando eu falo aqui com vírgulas, a ideia é a seguinte. Meu filho, que é muito sociável, adora passear. Nesse caso, eu estou falando de um filho meu e estou trazendo uma observação ali dizendo que ele é sociável. E aí eu falo que ele adora passear. Ok, eu tenho um filho, ele é sociável e ele adora passear. Agora, aqui embaixo, se você perceber, diz o seguinte: o meu filho, que é muito sociável, adora passear. Então eu estou falando sobre um filho específico meu que é muito sociável. O meu filho sociável adora passear. Então é aquele filho que é sociável. Então é possível aqui que a pessoa ali esteja dando a entender que ela tem mais de um filho, porque ela está falando sobre o filho dela que é sociável. Então se ela está falando especificamente sobre um que é sociável, isso abre margem para dizer que talvez ela tenha outro, essa pessoa tenha outro que não é sociável, né? Então percebam que tem essa diferença de significado, tá? Vamos ver um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Olha aqui. Os políticos que são corruptos foram punidos. Aqui você não tem vírgulas, é uma restritiva, né? Então, aqui, ó, percebam que eu tenho um grupo, o grupo de políticos. Imaginem que a gente tem o grupo maior de políticos, né? Dentro desse grupo, pode-se dizer que temos aqueles que são corruptos. Então, dentro desse grupo maior, nós temos esse grupo dos corruptos, né? E aí esse grupo menor foi punido. Então percebam que aqui eu estou especificando melhor esse grupo geral, falando para falar de um grupo específico, só daqueles que são corruptos, e para assim dizer que esse grupo foi punido. É diferente do exemplo de baixo, em que eu falo os políticos, vírgula, que são corruptos, aí eu trago só uma observação sobre o grupo geral de políticos, entende? E aí eu digo que eles foram punidos. Então a ideia aqui é que os políticos foram punidos. E aí no meio eu só trago uma observação de que eles são corruptos, entende? Então, aqui nessa segunda frase, vejam a diferença enorme que tem. Porque aqui nessa segunda, eu estou dizendo que todos eles foram punidos, todos os políticos existentes, e que eles todos são corruptos, né? Então, vejam que muitas vezes você tem que prestar muita atenção na vírgula, porque às vezes pode ser isso que você quer dizer ou pode ser que não seja, né, numa frase. Então, dependendo da vírgula, o significado pode mudar completamente, pode não ser o que você quer realmente passar. E aí as outras pessoas não vão entender, né? E aí isso também pode. É, 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 é importante que as pessoas saibam por quê? Porque às vezes você vai ter que mexer também além no seu texto, por exemplo, para além da vírgula. Porque às vezes, mesmo você colocando a vírgula ou não colocando, pode ser que em determinados contextos dê a entender alguma coisa, né, a mais que você não queira e você, né, pode ali tentar modificar outras coisas ali para poder deixar mais claro o que você quer dizer, né? Mas o principal é você ter essa noção desse impacto da diferença de significado, para que assim você consiga lidar ali com isso no seu texto, tá? Aí eu queria trazer para vocês aqui um dos exercícios de sala, só para gente, para vocês conseguirem talvez entender um pouco melhor. E quem quiser dar uma corrigida aí nessa questão 3 também é uma boa, tá? Enfim, revisar. Aqui nessa questão 3, por exemplo, nós temos a letra A que diz: os filmes que fizeram sucesso foram indicados ao Oscar.
Aqui nós temos o pronome relativo, que, né? E aí a gente sabe que é o que vai iniciar ali a oração subordinada adjetiva, né? E aí você tem ali o que fizeram sucesso, que é uma observação ali sobre o que? Sobre os filmes, né? Então a gente tem o substantivo filmes e aí tem essa oração que traz ali, que funciona como um adjetivo para isso. É, a oração principal seria: os filmes foram indicados ao Oscar. E aí, só que aí essa oração adjetiva ela vem para especificar melhor, né? Que filmes são esses? Percebam que é a mesma coisa que a gente estava falando lá das restritivas. Por quê? Não são quaisquer filmes, são aqueles que fizeram sucesso. Então eu estou pegando o grupo maior de filmes. Na oração principal, os filmes foram indicados ao Oscar, nós temos o grupo geral de filmes. Mas aqui, ó, perceba que quando eu coloco que fizeram sucesso, eu estou especificando e deixando o grupo menor, delimitando melhor esse grupo de filmes, colocando o quê? Somente aqueles que fizeram sucesso. E aí, esses foram indicados ao Oscar. Então, é uma oração restritiva. E para além do significado, nós sabemos que a restritiva ela não tem vírgulas. Então, por isso aí você já saberia que é uma oração subordinada restritiva, tá bom? E aí, como é que você responderia aqui? A resposta seria que a oração principal é: os filmes foram indicados ao Oscar. A oração subordinada adjetiva restritiva seria: que fizeram sucesso, né? Na letra B nós temos: nossos filhos, os quais treinavam diariamente, foram os campeões. Aqui nós temos o pronome relativo os quais, né? Você pode ter a qual, o qual, os quais, as quais, né? Que vão introduzir ali uma oração adjetiva. Essa oração adjetiva, ela tá bem delimitada pelas vírgulas. Então, pela vírgula você sabe onde ela começa e onde ela termina, né? E também pelo pronome relativo você sabe onde ela começa. E aí essa observação ali é sobre os filhos, sobre os nossos filhos, né? Trazendo uma observação ali que eles treinavam diariamente. Então a oração principal ali vai ser tudo que está de fora das vírgulas, né? Vai ser: nossos filhos foram os campeões. E aí no meio eu trago uma observação, caracterizando melhor ali os filhos, né? Trazendo essa informação a mais de que eles treinavam diariamente. Então a resposta aqui seria: na oração principal, nossos filhos foram os campeões. E na oração subordinada adjetiva explicativa, nós teríamos: os quais treinavam diariamente. Vamos para a próxima. C. O meu cachorro, que é muito sociável, adora passear. Aqui nós temos como oração principal: o meu cachorro adora passear. E a oração subordinada é qual? Que é muito sociável. Aqui também está entre vírgulas. Nós temos o pronome relativo que, também no início, né? Que é bem típico, é o mais usado, né? E aí, como está entre vírgulas, a gente sabe que é uma explicativa, né? E a gente sabe também porque ali é só uma observação. Eu estou falando que o meu cachorro adora passear e estou trazendo no meio ali uma observação sobre ele. E aí você vai colocar lá a oração principal: o meu cachorro adora passear, e oração subordinada adjetiva explicativa, que é muito sociável. Letra D. A empresa cuja fachada foi destruída pelo fogo será reformada, né? Então, você tem ali o pronome relativo cuja, né? Cuja fachada foi destruída pelo fogo. Aqui a oração subordinada também está delimitada entre vírgulas, né? Pela vírgula você já sabe, e pela conjunção cuja, né? Esse cuja ali, para quem não entende, é como se você estivesse dizendo: a empresa na qual a fachada, em que a fachada foi destruída pelo fogo, será reformada. É como se fosse isso, entende? Então, é, essa oração subordinada aí, ela tá entre vírgulas, vai ser explicativa, né? E, novamente, só traz uma observação sobre a empresa, caracteriza melhor ali essa empresa, o estado dela, né? Na verdade. É, vamos lá. E aí a oração principal seria o quê? A empresa será reformada. E aí, como oração subordinada adjetiva explicativa, nós teríamos: cuja fachada foi destruída pelo fogo, que traz uma caracterização, uma observação a mais sobre essa empresa.
um esclarecimento a mais ali. Letra E. Lá no quintal está um galo que canta alto, né? E aqui, ao invés de aparecer no meio, a oração subordinada ela aparece no final, né? E aí você tem ali, qual é o pronome relativo aí? O pronome relativo é o que sempre está aparecendo por aí, que é o que, né? Esse que, ele introduz a oração adjetiva, e aí você sabe que ele vai funcionar como adjetivo, vai caracterizar. E aí, qual seria a oração subordinada? Seria que canta alto, mas quem? Nesse caso, o galo. Então ali nós temos um substantivo, galo, que é um animal, né? E aí nós temos esse que canta alto que especifica melhor esse substantivo, né? Que delimita melhor, né? Então não é qualquer galo. Dentro do grupo de galos, eu estou falando daquele específico, de um específico que canta alto, né? Porque nem todos cantam alto, né? Então aqui nós vamos ter uma restritiva. Até porque nós não temos vírgula aqui. Então a oração principal seria: lá no quintal está um galo. A oração subordinada adjetiva restritiva seria: que canta alto. Beleza? É isso, gente. Vou ficar por aqui porque já está muito tempo.